pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina da Memória. Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo, faço parte aqui do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é esse projeto financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através da destinação solidária da Ambev, e é executado pelo Lar de Fátima. Bom, hoje eu venho trazer um vídeo informativo de um assunto muito importante e que eu tenho certeza que nós todos já passamos por isso em algum momento de nossas vidas. Hoje eu venho falar sobre o luto. Bom, e por que falar do luto? Nós estamos vivenciando um período muito difícil por conta da pandemia. Algumas famílias já foram impactadas pelo luto por terem perdido algum familiar em decorrência de complicações da doença. Então, essa temática está mais em evidência. Então, eu senti a necessidade de trazer um vídeo informativo para vocês falando sobre o luto, quando nós perdemos alguém que nós amamos, ou que nós perdemos alguém que nós temos um carinho, ou aquela pessoa que nós conhecíamos, e o quanto que isso pode impactar a nossa vida também. E aí nós, estudiosos aqui da mente humana, os psicólogos, assim como outros profissionais que também estudam a mente humana, nós temos definidos 5 fases, nós conseguimos identificar 5 fases do luto que acontecem com a gente naturalmente. E hoje eu venho apresentar essas 5 fases para vocês também fazerem essa reflexão. Se perderam alguém próximo, se identificam que passaram por algumas fases, se em algum momento da vida, mesmo que não seja esse de pandemia, em que você perdeu também um ente querido, se identifica alguma dessas fases do luto, então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão hoje, tá? Bom, a primeira fase que acontece mediante uma notícia de morte, é óbvio que a gente tenha uma das certezas que nós temos na nossa existência é a finitude da vida, mas nós nunca vamos estar preparados para ela. Ela sempre vai pegar a gente de um modo que o impacto pode ser desde pequeno, médio e grave, mas o impacto pode causar. Então, falando da primeira fase do luto, nós vamos entrar em uma fase de negação. E eu estou até com o meu computador aqui para também ir auxiliando e falando um pouco com isso com vocês, esse assunto que é tão importante. E essa fase da negação, que é a primeira, ela é uma defesa psíquica, ela é uma defesa do nosso cérebro, em que a pessoa nega a existência do problema. Ela não fala sobre o assunto, ela procura desculpas para não aceitar essa realidade. Em negação, a pessoa não muda sua rotina, continua como se nada tivesse acontecido, continua trabalhando, estudando, como se não tivesse acontecido nada na vida, nenhum impacto. Ou aquele momento em que você acabou de receber a notícia em que você não acredita que isso seja realidade. Então, a primeira fase do luto é a negação. E isso é comum, é esperado que aconteça com a gente, dentro desse impacto da notícia da morte, da notícia de perder alguém. Bom, a segunda fase do luto é a raiva. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a raiva. A raiva, nessa fase, a pessoa pode até compreender desde as primeiras semanas até alguns meses, a pessoa fica inconformada, revoltada com essa situação, e é comum que quando está com muita raiva, que a pessoa chora, que ela tenha o sono afetado, que não consiga dormir, ou que tenha um sono que não seja restaurador, que fique acordando muito durante a noite e que tenha falta de apetite ou excesso de apetite nessa fase da raiva do luto, que é a segunda fase. Bom, passando pela negação, passando pela raiva, a gente vai para a terceira fase do luto, que é a fase da barganha.
Barganha, Valdir, mas é isso mesmo? Isso mesmo, pessoal. Nessa fase da barganha, o que que acontece? Ela também é conhecida como uma fase de negociação, em que a pessoa tenta criar ali algo na mente em que a morte é algo que podemos impedir, podemos ter o controle sobre ela, ou seja, uma fantasia que aquilo não aconteceu, buscando estratégias para tentar negociar. É aquela questão assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso, será que a pessoa estaria aqui com a gente agora? Mas se eu tivesse feito aquilo, será que a pessoa ainda estaria com a gente agora? A gente fica negociando possibilidades para ter a pessoa de volta. Então essa é a terceira fase do luto, que é a fase da barganha, da negociação. E aí nós temos a quarta fase do luto, que é a fase da depressão, dos sintomas depressivos. Não existem mais fantasias nessa fase, cai a nossa ficha, né? A realidade ela vem impactando a pessoa nesse momento, voltando ao presente. Em alguns momentos pode vir acompanhada de uma sensação de vazio, e é hora de uma conscientização do que aconteceu, começar a ressignificar essa morte. O isolamento e o cansaço são muito comuns nessa fase. Querer ficar mais sozinho, se sentir muito cansado, e a pessoa não acredita que vai sair desse estágio de tristeza, de melancolia. Ela acredita que não vai conseguir viver mais sem o seu ente querido, né? Então essa é a quarta fase, que é a fase da depressão. E por último, que é a fase da aceitação, que é a última fase, a quinta. Na fase da aceitação é aquilo que eu estou confortado pela perda que eu tive, né? Mas é um processo até que eu consiga chegar na fase da aceitação. Bom, na fase da aceitação é quando então essa nova realidade, enfim, ela é aceita e a pessoa entende esse sentimento e consegue ir superando e consegue ressignificando. A gente não esquece da pessoa que a gente ama, que não está mais aqui com a gente, mas a gente vai ressignificando e tendo boas lembranças dos momentos que foram possíveis compartilhar juntos, né? Nessa fase da aceitação, é uma fase em que a gente vai se reorganizando, nós vamos reorganizando os nossos pensamentos, e com o tempo essa dor emocional do luto, ela vai sendo ressignificada, o que é o mais importante de todas as fases. E o que também pode acontecer, falando das fases do luto, é que às vezes eu vou lá da primeira fase para a terceira, volto para a segunda, vou para a quarta. Então não é uma regra. Eu posso estar na negação, da negação ir para a depressão, voltar para a raiva, voltar para a barganha, até que eu chegue na aceitação daquilo. Mas é um processo. Então você que está me assistindo, se você perdeu um ente querido, seja em decorrência do Covid, seja em decorrência de qualquer situação ou em qualquer outro momento da sua vida, é necessário falar sobre a morte. Obviamente que dentro do tempo de cada um, dentro daquilo que você se sentir confortável em falar, em conseguir trabalhar esse sentimento tão importante do luto. Se nós não falarmos sobre o luto, a gente adoece, né? Então é necessário conversarmos sobre essa questão. Bom, e obviamente que eu fico à disposição enquanto psicólogo aqui do Projeto Trilhando, a Aline, que também é oficineira da memória, também é psicóloga, a Ana Paula, coordenadora, também é psicóloga. Nós ficamos à disposição para qualquer orientação que vocês precisarem, e se vocês perceberem que estão em alguma dessas fases, com dificuldades de conseguir preencher esse processo e chegar na fase da aceitação, procure ajuda especializada. As UBSs, o postinho de saúde, perto da casa de vocês, eles têm psicólogos também. Vocês podem buscar esse recurso para que vocês possam falar sobre o luto. A nossa fala organiza o nosso pensamento. É necessário compartilhar os nossos sentimentos.
Bom, eu agradeço para você que assistiu até aqui. Curta, compartilha, comenta esse vídeo, comenta com a gente no nosso grupo do WhatsApp da Memória, se vocês passaram por fases difíceis referentes ao luto, como que foi conseguir superar o luto de alguém que morreu, de alguém que nos deixou, como que é essa dor da perda e o quanto que a gente sempre vai lembrar, mas a gente pode ir ressignificando e lembrando com amor e com carinho dos momentos que foram vivenciados, que ficaram vivos na nossa memória. Eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!